Oi, gente, tudo bem por aqui? Caiu, mas eu já retornei. Vou dar mais uma organizadinha aqui. Vamos lá novamente, né? Começando de novo. Espero que não caia de novo. Vamos que vamos. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui para a gente ver se vai ficar tudo bem e se não vai cair novamente. Então vamos lá. Acho que agora vai dar para ir com tranquilidade. Então vamos, isso. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam em casa. Vocês me ouvem bem? Tá tudo tranquilo quanto ao som? Ok, que ótimo então. Vamos lá, né? Então, pessoal, a nossa live de ontem foi sobre desenvolvimento infantil motor fino, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. E aí, hoje eu recebi muitas mensagens de algumas mães pedindo para que a gente falasse um pouquinho também sobre a idade, né? De 0 até 1 aninho. Porque lá na live eu falei somente da questão de 1 ano até 6 anos, né? Então hoje a gente vai voltar aqui. Eu vou falar com vocês hoje sobre isso novamente, tá bom? Obrigada aí, meninas, por confirmar sobre o som. Obrigada, Liana, Tatiele. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo com a família de vocês? Então vamos lá, né? Primeira coisa, então, só para deixar bem claro que aqui a explanação do conteúdo é somente sobre a questão do desenvolvimento motor da criança, tá bom? Nós não estamos falando de linguagem e nem de um outro desenvolvimento cognitivo, somente o desenvolvimento motor da criança. E aí, então, a gente hoje parte do pressuposto de que, né, quando a criança nasce, tá, Tatiele, tá parando, né? Eu acho que deve ser a questão de congestionamento dessas lives aí, porque todos os dias tá acontecendo isso, né? Praticamente no mesmo horário, então acho que deve ser isso. Mas você vai me avisando aqui pra gente ir ajeitando, tá bom? Então, desenvolvimento motor é o nosso assunto desde ontem, né? Esse assunto vai até sábado, porque a partir de domingo nós vamos começar a nossa série sobre autismo. Então, a semana que vem todinha, a partir de domingo, que é desse domingo agora, né? Nós vamos falar somente sobre autismo, levando em consideração que dia 2 de abril é o dia do autismo. Então, a semana que vem, a partir de domingo agora, nós teremos a semana todinha só sobre autismo, tá bom? Então, nós vamos falar mais um pouco hoje sobre o desenvolvimento motor e depois, na semana que vem, a gente passa para o autismo, tudo bem? Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: que fique claro que a gente está falando aqui somente sobre o desenvolvimento motor da criança, certinho? Não estamos falando de linguagem ainda e nem de desenvolvimento cognitivo. Então, vamos lá, né? Para as mamães que pediram, que me passaram mensagem, hoje então nós vamos falar do desenvolvimento motor a partir dos 2 meses de idade até 11 meses, porque a outra live foi de 11 meses, né, até o presente momento, de 6 anos. Então, o que, que a gente vai fazer nesse momento? Falar sobre esse desenvolvimento motor aí, para que a gente conheça um pouquinho sobre ele, né? Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que quando a criança nasce, né, é preciso que se observe bem, pessoal, esse desenvolvimento dessas crianças. Por quê? Porque tudo na nossa vida, o nosso corpo tem um tempo para que ele aconteça. Dos 2 aos 3 meses de idade, dentro do desenvolvimento motor da criança, o que acontece? A criança normalmente ela fica de barriga para baixo.
ela levanta a cabeça, gira a cabeça em direção ao objeto. Isso, né, dentro do desenvolvimento motor. De 2 a 3 meses, se a criança não consegue fazer esse processo, pode ser que ela consiga mais tarde? Pode, né? Tem algumas que conseguem aí dentro de 1 mês e meio, mais ou menos? Tem também. Mas o que a gente tem que levar em consideração é esse tempo que é estipulado, né, por estudiosos, pela questão do DCM, tudo que tem esse período para que a gente possa respeitar. Então, o período dos 2 aos 3 meses de idade é exatamente aí que a gente precisa começar essas observações, se estão fazendo de acordo com o que é prescrito, né? Levando em consideração que se acontecer mais tarde ou se acontecer mais cedo, tá tudo bem também. O que a gente precisa é só ficar de olho nesse desenvolvimento da criança para que a gente não perca nenhum fato desse desenvolvimento, tá bom? Por exemplo, então, de 2 a 3 meses, a criança fica de barriga para baixo, ela se vira e mexe a cabeça em direção a um objeto. Então, como que a gente pode ajudar a criança aí desde quando ela nasce até os 3 meses de idade? Colocando objetos na cama para que ela possa virar a cabecinha, né? Tentar mexer, ter visão de lateralidade, né? Para que ela consiga envolver toda a questão espacial ali, que ela tem visão naquele momento. Melhorou, Tatiele? Que coisa boa, então. Obrigada. Então, pessoal, depois, né, dos 3 aos 4 meses, como que a gente pode ajudar essas crianças? Dos 3 aos 4 meses, ela já passa por um processo de sustentação cefálica completa, né? E aí, quando a gente fala bastante dessa sustentação cefálica, né? O que a gente está querendo dizer? Que a criança, nesse momento, né, ela já faz a questão de ficar com o pescocinho mais firme, o corpinho dela já está todo firme, né? E aí a gente precisa de quê? De ajudar a criança também nesse momento dos 3 aos 4 meses aí. Quando ela for ficar sentadinha em algum lugar, né? Que ela possa, você possa estar observando se esse pescocinho dela está sendo firmado aí até os 4 meses, se ela está desenvolvendo essa questão de ficar mais durinha com o corpo. Tudo isso é um processo para se desenvolver e prestar atenção, porque tudo isso pode gerar depois, mais na frente, um desenvolvimento atípico. E aí a gente pode não ter percebido isso justamente nessa fase, tá bom? Dos 6 aos 7 meses, a criança senta com apoio, né? Então, quando a gente cerca ela com umas almofadinhas ali no sofá, ela já fica sentadinha, ela já bate a mãozinha para frente, e isso é um movimento que a criança precisa fazer. Se ela está com 6 a 7 meses e não está sentando com apoio, outro fato também para que a gente possa fazer uma investigação, tá bom? Não que vá ter alguma coisa, mas que a gente precisa investigar para ver se está tudo correndo certinho. Dos 9 aos 10 meses, a criança engatinha. E aí, aqui é um processo muito, mas muito bacana, pessoal, que eu queria falar com vocês, porque a criança, ela precisa engatinhar, né? É de extrema importância que a criança engatinhe. Por quê, Kellen? Porque a criança precisa ter o processo de tonacidade, né? De tônus aqui, ó, nesse movimento que a gente faz de punho, né? Quando a criança queima essa etapa e ela não faz esse movimento de punho para engatinhar, que é quando você coloca a mãozinha e vai para frente, a criança, consequentemente, lá na frente, ela pode ter um probleminha de disgrafia, e isso causa dor mesmo na mãozinha dela, né? Então a gente precisa trabalhar esse tônus da criança. Por que andar de gatão também é muito importante, né? Porque faz parte desse processo. Porque nós precisamos passar por ele para que a gente não queime etapa. Ah, Kellen, mas eu tive um filho e eu não passei por isso. Tá tudo bem, não tem problemas, né? O que a gente precisa? Ficar de olho para saber se lá na escola, quando ele entrar nesse período da escola, vai estar tudo tranquilo quanto na cidade dele. Se tiver, perfeito. Tudo bem?
E aí, dos 10 aos 11 meses, a criança já fica de pé sozinha, com apoio, né? Na maioria das vezes, tem umas que já andam, sim, né? O desenvolvimento motor da criança, ele vai muito de acordo com a estimulação do ambiente que a criança está e também com a questão de uma cultura familiar dentro do próprio ambiente que a criança vive. Se são famílias que estimulam bastante, logo isso vai acontecer bem rapidinho. Se não são, isso vai ter um pouquinho mais de tempo, vai levar um pouquinho mais de tempo para acontecer, tá bom? E aí, então, essa questão de ficar de pé com apoio são momentos que às vezes a criança cai muito, que ela tenta ficar, pegar na cadeira e se levantar, e aí nesse momento ela pode cair bastante, né? Então, o que que a gente faz nesse momento? A gente ajuda essas crianças a não fazer dessa forma. A gente ajuda as crianças a ficarem sim no apoio, de preferência que você segure a mãozinha dela, que você seja o apoio dela, que você deixe ela apoiar no banco, mas que você esteja sempre por perto, porque a criança precisa passar por essas experiências. Se ela não passar por essas experiências, como que ela vai saber se vai dar certo? Então, a criança precisa desses movimentos aí, motores, para que ela passe por essa experiência, tá bom, pessoal? Então, hoje eu queria deixar isso bem claro para vocês sobre esse desenvolvimento motor da criança, levando em consideração que tudo é de acordo com a estimulação familiar, assim como é na escola, né? Se são pais que leem muito, que a criança tem acesso aos livros, logo a criança vai ler também, não vai ter problema com leitura. Mas se é uma criança que a gente está dentro do desenvolvimento motor dela, e aí essa criança não tem o apoio dentro do seu ambiente para essa locomoção dentro desse período de tempo, o que vai acontecer? Provavelmente a criança não vai desenvolver nesse tempo cronológico aí, que é, digamos assim, entre aspas, o normal pedido, né? Aí por todas o processo de desenvolvimento do ser humano. Porém, pessoal, se acontecer mais cedo ou se acontecer mais tarde, tá tudo bem. É no tempo de cada um. Só que a gente não pode esperar tempo demais para depois procurar investigar alguma coisa, né? Eu vi que já tem um atraso motor, a minha criança ela vai ficar de pé, segurar na cadeira para ficar de pé, ela tá muito molinha, ela não tá conseguindo firmar muito como seria o esperado. O que que a gente deve fazer? Ajudar essa criança, estimular ela um pouco mais. Não tá funcionando, mesmo assim, então a gente deve procurar ajuda. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Murilo, John Kevin. Que bom, Tatiele, que melhorou. Fico feliz, tá bom? Lembrando, pessoal, que se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vocês podem fazer as perguntas, depois a gente responde também, que a gente der conta e estiver preparado para responder. Então é isso. Desenvolvimento motor da criança é preciso ter um acompanhamento tranquilo, é preciso que a gente preste atenção em tudo isso que está acontecendo no momento com a nossa criança. Por que que ela não está desenvolvendo tal coisa? Como que eu posso ajudar ela a desenvolver? Se eu já estimulei o bastante, mesmo assim eu não tenho um retorno da própria criança, então eu devo procurar uma ajuda. Porque quanto mais cedo a gente descobre alguma coisa, mais cedo a gente consegue maiores ajuda para que a criança resolva o que ela tem que resolver na vidinha dela, tá bom? Independente se isso é motor, se isso não é motor, independente de tudo isso, certinho, pessoal? E agora então a gente passa um pouquinho para o processo da linguagem, para a gente falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da linguagem das crianças, né? Então, a criança produz som. Lá de 0 a 2 meses, a criança já produz os seus primeiros sonzinhos. E isso é muito bacana. Por quê? Porque a gente precisa observar bastante essas fases da criança
e perceber que desde quando a criança nasce, quando eu faço o meu processo de fala com ela, pelos primeiros momentos, né? A criança, ela já representa situações, ela já me procura com o olho, ela já fixa o olhar em mim, né? Ela já tem choros diferentes, a mãe já consegue reconhecer esses choros diferentes que a criança tem aí até os 2 meses de idade, né? Por exemplo, se a criança está chorando e é porque ela está com a fralda molhada, a mãe já sabe identificar esse choro. Ou então, se é porque está com fome, a mãe também já sabe identificar o choro dessa criança em diferentes situações. E aí a gente precisa saber se a criança está chorando demais ou por que, né, que ela não está chorando nada, porque que ela é sempre uma criança tão calada. Então, meu alerta aqui hoje, pessoal, é para que vocês procurem identificar o que era para estar acontecendo e às vezes não está acontecendo ainda com a criança de vocês, tá bom? Porque isso é muito sério. Às vezes a gente fica deixando para depois, e aí quando a gente procura uma forma para estimular, já passou-se tempo demais. Quanto mais cedo a gente começa o processo de estimulação, mais cedo a gente dá condições para a criança ficar tranquilamente. Boa noite, Fernanda. Tudo bem com você? Boa noite, Weslaine, Nilza. Então, pessoal, e aí dos 2 aos 6 meses, o que acontece com a criança? A criança já tem resposta social. Dos 2 aos 6 meses é uma fase que a criança começa o processo dela de alimentação, aos 6 meses, propriamente dito, né? E aí a gente começa a perceber os gorjeios da criança, as gargalhadas que a criança faz, os balbucios. E isso, pessoal, a criança precisa fazer dos 2 aos 6 meses de idade. E é preciso observar se ela está fazendo e se não tem regressão, entendeu? Porque às vezes a minha criança, aos 6 meses de idade, ela sorria muito para mim. Quando eu ia amamentar ela no peito, ela me fixava nos olhos e de repente ela parou. De repente a criança não faz mais isso. Então por que que ela parou de fazer? Se eu não for uma mãe que estiver atenta, eu não vou conseguir perceber que ela estava fazendo e agora não faz mais. Por quê? Porque a idade é uma idade muito pequenininha ainda, né? Mas mesmo assim, dos 2 aos 6 meses, a criança faz o quê? Dá resposta social. Quando você sorri para ela, ela sorri de volta para você. Ela faz gorjeios, né? Faz aqueles sonzinhos de balbucios, a gargalhada dela até os 6 meses tem que sair. Então, isso é um processo bem bacana. Obrigada, Fernanda. Aprendendo muito, parabéns pelo conteúdo. Muito obrigada por você estar aqui presente. Lembrando que a Fernanda é minha amiga lá de Poços de Caldas, né, Minas Gerais, e nós fazemos um trabalho juntas aí sobre o coach. Obrigada por você estar aqui presente. Bom, dos 6 aos 9 meses, então, entonações, ritmos e sons diferentes. Então, dos 6 aos 9 meses, a criança já começa a fazer ritmos bem diferentes na fala dela, né? Os gritos já saem mais altos, os sons, ela já começa a imitar os sons dos bichinhos, já faz diversos sons. Então, atenção, pessoal, as crianças não estão fazendo esses sons aos 9 meses. Vamos procurar saber por que ela não está fazendo, por que ela ainda não solta a sua primeira gargalhada. O que está acontecendo? E isso é muito importante, né, para as professoras de berçário, para as professoras aí de educação infantil perceber isso nessa fase, quando, por exemplo, a criança está de 9 a 12 meses. Ela diz as primeiras palavras com significado e atende pelo nome. 12 meses, 1 aninho. A criança está com 1 aninho, você chama ela pelo nome e ela não te responde. Precisamos ficar atento a isso, porque uma criança com 1 aninho de idade, quando a gente já chama ela pelo nome, automaticamente, por todos
estudos feitos, segundo Vygotsky aí, né, o DCM-5, ela é preciso, ela já tem conexão cerebral formada para te corresponder. Se você chama o nome dela, ela virá para você, né? Ela virá para onde está chamando o nome dela ou ela ir até você. Algum sinal ela tem que te dar que ela está atendendo pelo nome dela. E aí também ela já faz reconhecimento que o nome dela é aquele. Então a gente precisa saber de tudo isso para saber se esse desenvolvimento está acontecendo adequadamente. E aí, mais sobre o desenvolvimento da linguagem, a gente pode perceber também que é dito até dos 9 meses aos 12 meses, as primeiras palavras com significado. Ou seja, até 1 ano de vida, a criança ela é capaz de falar aí 5 palavras. E essas 5 palavras que a criança vai falar aí são palavras que são às vezes inteligíveis, né? Por exemplo, quando ela vai falar a palavra água, ela não vai falar a palavra água, né? Com todas as letras, com um aninho, mas ela vai falar água, né? A. Ela vai ter algum som que reporte a isso. Por exemplo, mamã, papá. Então, são palavras que ainda saem um pouco inteligíveis, mas que ela já tem que soltar no mínimo 5 palavras a 1 ano de idade, para a gente saber se isso está dentro do desenvolvimento que a gente chama aí de desenvolvimento padrão. Dos 12 aos 18 meses, ela nomeia desenhos, frases, né, agramaticais, e aí dos 12 aos 18 meses, que é 1 ano e meio, ela já fala em torno aí mais ou menos de 50 palavras. Isso lembrando que são 50 palavras soltas, né? Não são frases. São 50 palavras soltas. E aí, essas 50 palavras soltas, a gente sabe que é na nomeação de desenhos. Você mostra o cachorrinho, ela vai tentar falar o nome do cachorro. Você mostra o gato, ela vai tentar falar o nome do gato. Então, são esses tipos de palavras, que também são palavras agramaticais. E a partir desse momento, dessas 50 palavras, ela já começa a sua montagem de frase, né? Como, por exemplo, dá água, dá água. Você entende que a criança quer beber água. Então, são frases que ela começa a falar 50 palavras e vai começando a montar essas frases agramaticais. Por que gramaticais? Porque não vai estar dentro de um contexto gramatical correto, certo? Aos 24 meses, que são 2 aninhos de idade, ela já fala frases de 2 a 3 palavras na frase. Quero banana, quer banana. Compreende ordem simples quando você fala, né? Pega tal coisa para mamãe. Vamos passear? Elas já entendem essas ordens mais simples. E aí a gente já entra num contexto de 200 palavras aos 2 aninhos de idade. Então, aos 2 aninhos de idade, as crianças já falam aí mais ou menos 200 palavras e frases com 2 a 3 palavras gramaticais, que são palavras simples. Por exemplo, qual o seu nome? Onde você está? Então, são palavras, são frases simples. Boa noite, tudo bem, Luciana? São frases simples, porém com significados que você já consegue entender o que ela quis dizer com a frase. Isso aos 2 anos de idade. Aos 3 anos de idade, responde perguntas e faz pergunta. Ou seja, ela já usa o plural das palavras. Vamos à festa? De 3 a 4 palavras já são a montagem de frases que ela faz. Obrigada, pessoal, pelos coraçõezinhos, tá bom? Muito obrigada. Algumas trocas de omissões de sons na fala, mas ela já consegue fazer esse processo aí de 3 a 4 palavras numa frase só, tá bom? E dos 4 aos 5 anos, compreende proposições. Quais são as proposições que elas mais conhecem?
né? De 4 a 5 anos, que é o padrão, assim, dela estar reconhecendo em cima, embaixo, fora, dentro, atrás, do lado. Então, frases de 4 a 5 palavras. Então, o que que acontece? Nesse período aqui, por que que a gente precisa de uma estimulação dos professores da educação infantil para trabalhar essa questão de espacialidade e lateralidade? Porque se a gente trabalha isso nessa fase que isso vai acontecer, isso ajuda muito. A gente ganha muito tempo lá na frente, caso a criança venha ter algum problema depois, tá bom? Então, por isso que eu preciso sim, na fase de 4 a 5 anos, trabalhar bastante exercícios na escola, em casa também os pais devem propor isso, né? Como, Kellen? Compra um bambolê, né? Ensina para a criança, pula dentro, pula fora do bambolê, roda o bambolê na cintura, porque isso vai dar noção de espaço. Roda no braço. Ah, mas ela não sabe. Ela não sabe, ela precisa da experiência para que ela possa aprender. Então é por isso que a gente precisa de todos esses estímulos, né? Para que a gente consiga ajudar as nossas crianças, isso dentro da escola, dentro da minha casa, já que agora eu estou passando aí por um período de ficar em casa com os meus filhos. Ah, Kellen, mas eu não posso sair para comprar bambolê. Tudo bem, faz um círculo no chão com giz, passa fita no chão, fita crepe, passa linhas tortuosas e pede para a criança andar em cima dessas linhas tortuosas. Coloca objetos para a criança ir dando saltos com os dois pezinhos juntos, né? Pulou o primeiro objeto, vamos pular o segundo, vamos pular o terceiro e assim vai sucessivamente. Tudo isso ajuda a criança a ter noção de quê? Espaço, né? E lateralidade, porque quando eu vou escrever aos 6 anos, né? Que eu entro na alfabetização, ou que eu estou lá no Jardim 3 ou Infantil 3, eu preciso ter noção de que a sequência da minha escrita ela é da esquerda para a direita. Quando eu trabalho meu sistema de leitura com a criança, por que que eu tenho que trabalhar passando o dedinho em cima, né? Ali para ela ver as palavrinhas. Para ela ter noção de que eu começo da esquerda para a direita. E isso é noção de espacialidade, lateralidade. Então, a gente precisa de todo esse conceito para se ter uma alfabetização adequada. Então, não tem como uma criança chegar a 100% na alfabetização se tudo isso lá atrás não foi trabalhado. Por que que o desenvolvimento motor da criança é tão importante? Porque se eu não trabalhar tudo isso antes, quando eu chegar na alfabetização, eu vou exigir uma escrita da minha criança e às vezes ela não vai conseguir me reportar. Isso que eu preciso. Porque eu não trabalhei isso antes com ela. E às vezes a gente não dá tanto moral para isso, porque, ensinar a criança a ficar pulando, o que tem nisso, ficar pulando? Ensinar a criança a jogar a bola e ela tem que me devolver a bola de volta? Sim, tem crianças que você joga a bola para ela, ela não te devolve a bola de volta. Ela não tem noção desse espaço que tem, de onde ela está até onde você tá. Que força que ela tem que pôr no braço para ela jogar essa bola. Então, isso é muito importante, porque isso começa desde que a criança nasce. E o processo de desenvolvimento motor da criança, ele é essencial para quando chegar dentro da alfabetização e você for exigir o processo de leitura e escrita, ele aconteça de forma adequada. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? Estou falando muito rápido, né? Também já está acabando agora. Se eu estiver falando muito rápido, já foi, né? Mas, assim, espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje, tá bom? É uma preocupação minha enquanto profissional, enquanto mãe, porque eu sou mãe também, e eu vejo essa dificuldade nessas crianças. Então, eu falo com conhecimento de causa dos meus pequenos aqui, Davi e Gabriel, que eu tenho, e é uma turminha assim bem agitada, né? Porque é uma diferença só de 2 anos de um para o outro, então é um com 6 e o outro com 8. E vamos que vamos. Mas é assim, o processo é esse. Se a gente não trabalha isso anteriormente, aos 6 anos de idade,
Eu vejo muitas pessoas preocupadas, muitos pais exigindo dos professores leitura e escrita da criança. Mas será que o pai, né, a mãe, teve essa consciência de que antes desse processo de leitura e escrita, eu precisei trabalhar desenhos da família para saber se ele estava desenhando essa família direitinho, se eu tive que treinar isso? Então, essa é uma preocupação minha. Porque através do desenho, através do pular, através do dentro, do fora, atrás, de trás, é uma consciência que a gente precisa ter, que sem ela eu não consigo obter o meu processo de leitura e escrita. Sem ela eu vou ter mais dificuldade para avançar no meu processo de leitura e escrita. E isso, gente, é sério. Olha o quanto de problemas que nós temos hoje dentro da alfabetização. Olha quantos problemas nós temos hoje em dia sobre leitura e escrita. Por quê? Porque às vezes isso lá atrás ninguém dá tanta importância para esse tipo de trabalho. Então, nesse período que nós estamos dentro de casa, faça círculos no chão, ensine esse processo de lateralidade para o seu filho, de espacialidade, né? Se for menina, a menina vai ter mais dificuldade com a questão de espacialidade e lateralidade, né? Um exemplo tão visível disso é que nós, mulheres, quando nosso marido está dirigindo e ele se aproxima muito de um carro, a gente logo grita assim, né? Vai bater, não tá vendo? Vai bater. E para ele tá tudo bem, ele sabe que não vai bater. Por quê? Porque para o homem, para o menino, ele já nasce com essa questão de espacialidade, lateralidade, bem mais formado do que a menina. Então, tudo isso a gente precisa realmente se ater direitinho, né? Explicar melhor para as nossas crianças. Tem muitas coisas hoje dentro das escolas que não são transtornos, são apenas dificuldades, né, de aprendizagem. E não é transtorno. Então, o que a gente precisa é descobrir essas dificuldades e trabalhar elas adequadamente. Porque se é somente uma dificuldade, é porque lá atrás faltou algo que não supriu para que não houvesse essa dificuldade agora. Então, a gente tem que voltar um pouquinho para depois resolver o problema aqui da frente. Então, de 100% dos casos que a gente tem, 85% é dificuldade de aprendizagem e somente 15% é transtorno. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso quando a gente acha que a nossa criança não está andando direito, não está lendo direito, não está falando direito, que já tem um problema, que às vezes não seja isso. A gente tem que investigar sim para saber o que é que a criança tem, mas não necessariamente isso pode ser um transtorno. Então, por isso que cabe uma averiguação certinha, bem lineada aí com todos os profissionais, né? Para a gente poder chegar num consenso juntos, porque tudo é multidisciplinar, ninguém sai falando o que acha, porque é preciso de uma questão multidisciplinar juntos, para a gente realmente chegar num consenso comum, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos aproveitar esses dias em casa para fazer bastante atividade com essas crianças. Eu tô postando aí no meu stories todos os dias, tá bom? Algo para vocês fazerem com as crianças. Podem entrar no meu direct, me contar a idade do filho de vocês para que a gente possa fazer juntos alguma coisa também, que eu possa estar indicando certinho. Muito obrigada pelos corações, pessoal. Isso para mim é um incentivo, porque eu percebo que vocês estão gostando, tá bom? Agradecer todas as pessoas, tá bom? Que fizeram aí o que eu postei nos meus stories, o que eu postei lá no feed, na minha página, das dicas, que me deram um retorno, eu agradeço, tá bom? Eu tenho postado alguns, outros eu não consegui postar, mas eu vou postando assim que eu falar com a pessoa e for autorizada a postagem, eu vou postando aí para vocês verem. Isso é um sinal de que meu trabalho está valendo a pena e eu fico muito agradecida porque nós somos e estamos juntas, pessoas como seres humanos, todos nós bem juntos, tá bom, pessoal? Passando por tudo isso aí. Vamos aproveitar
e fazer isso valer a pena, trabalhar bastante lateralidade aí com as nossas crianças, desenvolvimento motor, porque é disso que os nossos filhos precisam enquanto estão perto da gente, tá bom? Vamos desenvolver bastante coisas juntos aí. Fiquem aguardando aí nos stories que logo logo eu posto mais, tá bom? E tem muitas dicas de filmes lá também. Um beijo para vocês. Fiquem todos com Deus dentro de casa e na certeza de que tudo isso logo logo vai estar passando. Tudo isso vai estar acabando logo logo, mais rápido do que a gente pensa, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço para vocês. Até a próxima.